Enquanto ele cair todos os meses, sou eu aqui. Não tem mal, está fechado. Ora, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma Speed Talk da Eminho. Nós temos hoje aqui os convidados estranhos, que é o Ricardo Henriques, que é sócio, e o José Maria Alves Pereira, que é um associado sénior da Abreu Advogados. E hoje serão analisados os regimes jurídicos aplicáveis ao e-commerce. Eu sou o Pimenta de Castro, eu sou o vice-presidente da Associação Empresarial no Minho e com responsabilidades na internacionalização, e eu sou a pessoa que irá aqui ajudar a coordenar aqui os trabalhos desta Speed Talk. Portanto, sem mais demoras, passarei então a palavra aos nossos convidados. Muito obrigado, até já, e no final iremos ter o momento de questões e respostas ao que for colocado por vocês. Portanto, estejam à vontade para depois, no final, poderem interpelar os nossos palestrantes sobre este tema e as questões que vocês eventualmente terão. Muito obrigado. Até já. Bem, muito obrigado, antes de mais, pelo convite para aqui estar, para falar neste tema. Nós vamos, como foi referido, falar um pouco sobre o comércio eletrónico e as regras do comércio online, mas queríamos também, obviamente, referir aqui, para além das regras do comércio online, do comércio eletrónico, falar-vos, obviamente, aqui de vários outros temas, porque não é possível falar do comércio eletrónico sem falar de diversos aspectos relacionados com, obviamente, a constituição de uma loja online, de um site, da venda de produtos, traz à colação vários diplomas legais, várias legislação que temos aqui elencada apenas para referência, que vai, obviamente, desde os temas da defesa do consumidor, o Código da Publicidade, o Código da Propriedade Industrial, a proteção de dados, nas comunicações eletrónicas, os contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, e portanto, todos estes diplomas têm disposições que são relevantes para este tema, que obviamente não vamos analisar todas em detalhe nem em pormenor, mas que quisemos deixar aqui apenas como referência para depois, partilhando a nossa apresentação, poderem ter também essa referência da legislação que está na base da apresentação que vamos fazer. E também, antes de entrar em específico na legislação que regula de uma forma muito detalhada o tema do comércio online, quisemos, obviamente, também começar aqui por um outro aspecto que é também necessário, como referi, para um negócio online, que é, desde logo, o próprio site onde ficará alojado a loja online vai ser identificado por um sinal distintivo, não só no nome do domínio que utiliza, mas também em relação à marca que geralmente identifica o site, que geralmente é utilizada, nos próprios produtos que são, ou serviços que são comercializados no site, e também como suporte publicitário, que é o próprio site e a publicidade que nele se pode fazer. Quisemos começar esta apresentação por introduzir um pouco estes temas, e depois, numa segunda parte, passaremos então às regras específicas do comércio online. Peço desculpa. Começava então por fazer aqui só uma breve introdução a este tema da propriedade industrial e dos tipos de proteção que podem existir em relação aos vários direitos que a propriedade industrial confere, e temos, desde logo, em relação a produtos ou processos, a possibilidade de obter uma proteção
da invenção que é concedida através do direito da patente ou do modelo de utilidade, cujos requisitos estão ligados à novidade dessa invenção, a uma atividade inventiva e a uma aplicação industrial. Esta novidade prende-se com uma novidade absoluta em relação a tudo o que existe a nível de conhecimento divulgado, seja ele nos registros existentes, seja ele em documentação científica, universitária, investigação, portanto, toda a documentação que exista publicada, não só em Portugal, mas em todo o mundo, portanto, tem que haver uma novidade absoluta. A atividade inventiva prende-se aqui com algo que não seja óbvio para um perito desta especialidade onde se está a trazer esta novidade, portanto, aquilo que se leva, a invenção que se leva a registro da patente, que tem que ser algo que vai além daquilo que é conhecido e que não seja óbvio para um perito, e a aplicação industrial, portanto, a possibilidade depois precisamente de uma reprodução a nível industrial dessa invenção. Protege, portanto, uma solução nova para um problema técnico específico, quer se trate de um produto ou de um processo em qualquer domínio da tecnologia. E que tem um prazo de duração de 20 anos, podendo depois, no caso dos modelos de utilidade, o prazo de duração é de 6 anos inicial, com possibilidade de prorrogação de 4 anos, 2 mais 2. No caso das patentes, para além dos 20 anos, nas patentes farmacêuticas ainda temos então também uma possibilidade de prorrogação. Temos um outro direito que referimos aqui também, que é o design, que protege o design, a aparência estética, que é o direito do desenho ou modelo industrial, cujos requisitos também, mais uma vez, têm a ver com a novidade e um caráter singular, portanto, a proteção aqui da aparência visual da totalidade ou de parte de um produto, geralmente está ligada à forma, já vamos ver aqui alguns exemplos mais à frente, o prazo de duração deste direito é de 5 anos inicial, renovável até um máximo de 25 anos. Por último, e com mais relevo aqui, como referi, com mais importância aqui para a nossa apresentação, e como referi inicialmente, temos os sinais distintivos de comércio, as marcas, os logótipos, que são sinais de identificação da origem empresarial de um produto ou um serviço ou de uma entidade, cujo requisito é a suscetibilidade de representação gráfica e a capacidade distintiva, portanto, de diferenciação de outros que existam no mercado. Aqui a grande diferença é que a duração inicial é de 10 anos, mas o prazo de renovação é indefinido, portanto, há sempre possibilidade de renovar este registro. Entramos então no sinal das marcas, como disse, é o mais relevante porque naturalmente serve não só para identificar os produtos ou serviços que possam ser vendidos, mas também o próprio site. As patentes e os modelos industriais poderão servir para proteger os produtos que sejam vendidos também no site, mas damos aqui destaque às marcas precisamente pela sua universalidade e por ser também um direito que pode ser acumulado obviamente, com a proteção que se possa obter através da patente ou do modelo ou desenho industrial. As marcas, portanto, como já referi, são sinais utilizados para identificar no mercado os produtos ou serviços de uma empresa ou de uma pessoa singular e que conferem um exclusivo de utilização dos produtos ou serviços no mercado. Este exclusivo permite precisamente uma utilização que permite afastar terceiros de fazerem produtos idênticos ou semelhantes com sinal idêntico ou semelhante a esse sinal que é registado, sinal esse que deve ser constituído por elementos que sejam suscetíveis de representação gráfica, sejam eles palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor ou
ou forma do produto ou mesmo da respectiva embalagem, como veremos agora já nos exemplos no próximo slide. E o caráter distintivo é como referi, a capacidade de diferenciar o produto ou o serviço da empresa dos demais existentes no mercado. Este, como veremos, é um elemento essencial para aferir da capacidade de registro e também para depois permitir manter e exercer o tal direito exclusivo que permite impedir novos registros por parte de terceiros que tentem fazer registros com sinais idênticos ou permite reprimir utilizações não autorizadas, não licenciadas pelo titular da marca, no fundo aquilo que vulgarmente se designa como contrafação, através das ações judiciais para o efeito. Temos aqui uns exemplos das marcas apenas para referência, aqui os vários tipos de marcas tradicionais, portanto, nominativas constituídas apenas pelo nome, pela palavra que identifica a marca. No caso das marcas figurativas, em vez de um nome ou uma expressão, temos um elemento gráfico, como vemos aqui o caso da maçã, do símbolo da Chanel, do visto, aquele visto da Nike, e no caso das marcas mistas há uma combinação destes dois tipos de elementos, da parte nominativa e da parte figurativa, criando assim este sinal misto. Temos também marcas não tradicionais que são permitidas registar por parte dos vários sistemas de propriedade industrial atualmente. Não são tão fáceis de obter, precisamente pelo facto de a sua capacidade distintiva nem sempre ser tão evidente ou ser tão fácil de demonstrar. Temos aqui como exemplos o caso das marcas tridimensionais do formato da garrafa da Coca-Cola ou aqui o formato do chocolate Toblerone. No caso das marcas olfativas, este é o exemplo clássico, existem outros, mas é um dos que perdurou e que consiste no cheiro de relva cortada fresca aplicada a um produto, neste caso para bolas de ténis, e das marcas sonoras, o famoso rugido do leão desta produtora de filmes da Metro-Goldwyn-Mayer. Okay, peço desculpa. Portanto, os registros de marcas podem ser concedidos e são concedidos em função do território para o qual se tenta obter esta proteção, e existem aqui 3 níveis de proteção possíveis. A nível do território nacional, Portugal, temos um pedido que pode ser apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o organismo aqui nacional que confere estes direitos de propriedade industrial e em específico a marca. Se for para o território da União Europeia, dos países que constituem a União Europeia, o pedido poderá ser apresentado no Instituto da Administração da Propriedade Industrial a nível da União Europeia, em Alicante, e no caso das marcas internacionais temos um conjunto de territórios designados Estados-membros do Acordo de Madrid, que permite fazer um registro válido para os países que sejam designados. Portanto, não há geralmente aqui, é um pedido que muitas vezes acontece, de uma proteção para todo o mundo. Existe a possibilidade sim de fazer um registro que seja protegido nos territórios que confiram este tipo de direitos, marcas registadas, que a nível da marca internacional poderá fazer-se a extensão de uma marca nacional ou de uma marca da União Europeia para o território, para os territórios que se designem. Nos países que não façam parte deste acordo, é possível, caso tenham um registro, um sistema de registro próprio, fazer um registro também nacional em cada um desses países.
Normalmente, para obter o registro da marca, aquilo que há a fazer é, numa primeira fase, fazer aqui uma pesquisa, uma verificação de não confundibilidade com sinais já registados, com sinais pré-existentes, que pode ser feita através da pesquisa das bases de dados que disponibilizam esses motores de busca para pesquisa e comparação com marcas com sinais pré-existentes. No caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dispõe dessa ferramenta. Também aqui o Registro da Marca da União Europeia também tem uma ferramenta para esse efeito, e é possível fazer a verificação dessa semelhança ou de não confundibilidade da parte gráfica e nominativa dos sinais. Naturalmente que é necessário também, com o pedido de registro, identificar o tipo de produtos ou serviços que se pretende assinalar, portanto, que a marca vai visar a distinguir, seja para os produtos que vão ser vendidos, como referi, seja para assinalar a própria loja online, a empresa e o serviço de venda dos produtos online, através da identificação dos produtos em concreto. Há aqui, obviamente, a classificação internacional de NIS com as várias classes que a mesma distingue, que serve como indicador, mas é necessário depois também fazer uma indicação pormenorizada e detalhada dos produtos e serviços que se pretende assinalar, como disse. Identificando também o tipo de marca, vimos aqui os tipos anteriormente, e pagando a respectiva taxa junto do Instituto ou da entidade onde se faz o pedido. Depois de feito o pedido, ele é publicado, no caso das marcas nacionais, no Boletim da Propriedade Industrial, com vista a que terceiros interessados possam verificar se têm sinais que entendam que são confundíveis e, portanto, nesse caso, decidirem opor-se e fazer uma eventual reclamação por se sentirem prejudicados com uma eventual concessão do registro. Precisamente tal exclusividade, tal direito exclusivo à utilização do sinal e como referi, a possibilidade que dá de tentar obstar ao registro por parte de terceiros de sinais que sejam confundíveis, como seria neste caso entendessem que havia essa semelhança gráfica figurativa, ou também como referi aqui, outros elementos a ter em conta podem ser também aqui, porque para avaliar a questão da possibilidade da reclamação ou de uma oposição, não é apenas relevante o tema da semelhança gráfica e figurativa, mas é também necessário ver depois os produtos ou serviços que a marca se destina, no fundo, para ver se há semelhança ou afinidade dos produtos que se pretende registar. Caso seja apresentada essa reclamação, há a possibilidade depois de quem faz o pedido de apresentar uma contestação e eventuais exposições suplementares até depois ao estudo por parte do Instituto, que levará a uma decisão de concessão ou de recusa da marca. Como também já referiu, a duração do registro é de 10 anos, que pode ser indefinidamente renovado por iguais períodos. Um ponto importante a ter em conta é que a marca deve ser sempre utilizada, depois de concedida, de acordo com exatamente o formato e aparência com que ficou registada. Principalmente, isto é especialmente relevante para as marcas figurativas ou mistas, no caso de ser introduzido um elemento que desvirtue ou que adicione ou que retire algum componente em relação ao sinal que estava registado, a marca fica vulnerável e sujeita a uma declaração de caducidade do registro por não estar a ser utilizada tal como estava registada. E, portanto, é necessário ter presente esta importância de utilizar as marcas tal qual como são aprovadas em termos de registadas junto do Instituto. Já referi aqui os efeitos do registro. Portanto, passaria então a um outro elemento, a um outro sinal distintivo também utilizado aqui para o caso do comércio online, que é o nome de domínio.
obviamente, para alojar o comércio online, essa loja online, vamos utilizar um determinado endereço eletrónico, que é o tal nome de domínio, um endereço que pode ser alfabético ou alfanumérico e obviamente, no fundo, um localizador, um apontador que serve para as pessoas que acedem a poderem visualizar os conteúdos que estão, obviamente, armazenados num determinado servidor e que tem vários tipos de possíveis de domínios onde pode ser registado. Temos os domínios de nível superior, os mais conhecidos do .com, .org, .info, no fundo, são relativos ao tipo de atividade exercida ou informação disponibilizada no site. Portanto, geralmente há aqui esta possibilidade de utilizar estes domínios de nível superior. Há também a possibilidade de utilizar domínios geográficos, que estão associados aos países onde onde o site é disponibilizado. Temos o .pt para Portugal, o .es para Espanha, o .fr para França e por aí adiante. E temos também aqui geográficos de regiões, como o caso do .eu para a União Europeia. Depois temos ainda domínios de segundo nível que permitem um registro sobre um outro nome de domínio de topo ou de nível superior. Temos aqui estes exemplos de nomes de domínio de entidades, geralmente, que permitem depois que outras secções ou organismos ou divisões internas dessa mesma entidade que está registada num nome de domínio geográfico ou de nível superior registrem também estes domínios de segundo nível. A entidade a nível mundial que faz o registro e a organização dos nomes de domínio é o ICANN, este Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que desde sempre organizou estes registros de nomes de domínio. Em Portugal existe para os nomes de domínio.pt a associação DNS.pt e depois temos, no caso de haver aqui algum tipo de conflito relativo à atribuição desse nome de domínio, seja por conflito com alguma das regras relativas a limites ao registro, seja por incompatibilidade ou conflito com direitos de terceiros, temos, no caso do ICANN, um organismo próprio no âmbito da WIPO, da Organização Mundial de Comércio, que dirime esses litígios. No caso nacional, temos o Centro de Arbitragem para a Industrial de Nomes de Domínio e Firmas e Denominações, que é o arbitrário, que dirime esses conflitos, no fundo, como disse, relacionados com estes limites de o nome de domínio não poder corresponder à linguagem obscena ou palavras ou expressões contrárias à lei, não corresponder a uma denominação de origem, indicação geográfica ou nome de âmbito geográfico e, em especial aqui com relevância para este tipo de possíveis conflitos, não corresponder à reprodução de uma marca já registada, de um nome ou de uma designação com um conhecimento amplo e generalizado que no fundo, possa consubstanciar concorrência desleal. Portanto, aqui uma situação de apropriação abusiva e com a fé de um direito de terceiro. O princípio geral nos nomes de domínio, tal como nas marcas, é a regra do first come, first serve. Portanto, o primeiro a chegar e pedir o registro é aquele que a quem será atribuído o nome de domínio ou a marca. No caso da marca, temos algumas exceções em relação às marcas de utilização livre, mas o princípio é como disse, o mesmo, e portanto aqui o primeiro a fazer o pedido será aquele que terá o direito ao registro. Como disse também no início da apresentação,
para além destes sinais distintivos da marca, do nome de domínio, o próprio site é um veículo e um suporte publicitário e, portanto, um veículo de publicidade. E, portanto, é necessário ter em conta algumas regras que não quisemos deixar aqui de mencionar e de vos trazer como referência para a publicidade que seja feita nessa loja online ou nesse local onde é feita o comércio eletrónico. Desde logo, o princípio base, um dos princípios base da publicidade previsto no Código da Publicidade é o princípio da licitude, que proíbe a utilização de alguns elementos que sejam contrários à lei. No fundo, aqui a utilização de elementos que apelem à violência, à atividade ilegal ou criminosa, também a utilização de instituições, símbolos nacionais ou religiosos ou personagens históricas de uma forma não autorizada. Também um caso específico da utilização da bandeira, que deve ser também nacional, e de outros elementos, símbolos nacionais, deve ser feita de uma forma que não denigra ou que não passa uma mensagem negativa em relação a esses elementos. Portanto, são esse tipo de limites. Não deve ser atentatória da dignidade da pessoa humana, não deve ter, tal como os princípios constitucionais que dispomos, não deve discriminar quanto à raça, língua, território, religião ou sexo. Não deve utilizar também, naturalmente, tendo em conta os direitos de imagem e os direitos de personalidade também protegidos constitucionalmente, não deve utilizar sem autorização a imagem ou palavras de ninguém. Não deve utilizar linguagem obscena, nem encorajar comportamentos prejudiciais à proteção do ambiente ou recorrer a ideias de conteúdo sindical, político ou religioso. Estamos a falar naturalmente de publicidade comercial para a venda de produtos ou serviços ou de imagem corporativa. Um outro princípio também muitas vezes relevante e esquecido na publicidade online é o princípio da identificabilidade, da capacidade do destinatário, do consumidor médio, de alguém que visualiza os elementos da publicidade, de ser capaz de identificar que aqueles elementos dizem respeito precisamente a uma mensagem publicitária. Regras também relativamente à utilização da língua portuguesa, mesmo com algumas exceções, mas a regra base é de que qualquer publicidade deve ser sempre transmitida na língua portuguesa. O princípio da veracidade, naturalmente qualquer mensagem publicitária, qualquer afirmação, os chamados claims publicitários, devem ser capaz de demonstração por parte do anunciante, devem respeitar a verdade e ser passíveis de ser comprovados através de elementos objetivos, sendo obviamente proibida toda a publicidade enganosa nas suas diversas variantes e formas que são até detalhadas em mais pormenor em diplomas como os diplomas relativos às práticas comerciais desleais. E, por último, aqui um princípio do respeito dos direitos do consumidor. Naturalmente, aqui a publicidade não deve encorajar comportamentos prejudiciais à saúde ou segurança do consumidor e deve ser consentânea com os direitos previstos na legislação de defesa do consumidor, nomeadamente quanto à conformidade dos produtos, quanto aos períodos de garantia, quanto aos direitos de informação e todas as outras regras de proteção do consumidor. Naturalmente que a publicidade, há também outros tipos de restrições que chamamos aqui a atenção para duas categorias, que são duas importantes restrições, mas há obviamente também depois mais restrições consoante o tipo de publicidade específico, e pensamos naturalmente noutros tipos de atividades reguladas, como os medicamentos, como as armas, como enfim, outras áreas que naturalmente têm regulação própria e específica, mas deixamos aqui referência a limites quanto à publicidade de bebidas alcoólicas, que naturalmente
tem como restrições a publicidade não poder ser dirigida a menores, não encorajar consumos excessivos, não sugerir sucesso ou especiais aptidões, não sublinhar o teor do álcool como algo positivo e não associar o consumo ao exercício físico e condução de veículos, bem como alguns limites relativos aos horários em que pode ser veiculada na televisão e na rádio. Obviamente esta publicidade não tem limite no caso não há um limite naturalmente para a divulgação na internet, mas porque obviamente o tema do horário aqui não se coloca, mas é importante todos os outros limites que referi e nomeadamente associados também aos princípios gerais que mencionámos numa lógica de proteção dos consumidores e em especial dos menores, que é também um dos públicos-alvo que é protegido pelas limitações aos chamados produtos gordos, foi assim que ficaram um pouco conhecidos. Obviamente a lei fala-nos aqui em produtos com elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ou transformados, mas que no fundo há aqui uma limitação relativamente a este tipo de produtos. Portanto, no setor alimentar há aqui várias restrições e esta publicidade tem uma regulamentação muito específica, nomeadamente não ser associada a produtos que sejam apelativos para as crianças, nomeadamente as mascotes infantis, como não ser também associada a conteúdos que precisamente apelem aos menores e deve também, no fundo, respeitar, ser clara e objetiva e não relacionar o consumo do produto com benefícios para a saúde. Estes são alguns exemplos, como disse, de limitações. Há outros, mas que quisemos deixar aqui apenas como uma referência geral. Passaríamos então, nesta segunda fase, para os temas específicos da regulação do comércio online. Obrigado, Ricardo. Se calhar vou passar aqui a Sim, sim. apresentação para mim, então. Conseguiste? Não, disse que está aqui a pedir autorização ao Ricardo, não sei se lhe apareceu aí. Está waiting for approval. Sim, sim, já está. Já está. Tá. Ok, já dá. Peço desculpa por este contratempo. Como o meu colega Ricardo estava a referir, iremos agora passar para a análise da legislação aplicável ao comércio online em específico. Portanto, não nos iremos focar nestes aspectos acessórios, mas sim no regime jurídico aplicável à constituição ou estabelecimento de uma loja online, focando-nos, portanto, em temas relacionados com o direito do consumidor, comércio eletrónico e privacidade. Para o efeito e para facilitar a apresentação, vamos percorrer todas as etapas que compõem a interação entre consumidor e comerciante no âmbito de uma loja online e identificar os principais aspectos jurídicos que estão em causa. Começando pela identificação do prestador de serviços. De acordo com o regime jurídico de comércio eletrónico e o regime jurídico dos contratos celebrados à distância, que regulam em particular as lojas de online, o prestador de serviços, ou vulgarmente conhecido como comerciante, tem que se identificar a todo o momento e de forma clara. A informação que deve ser prestada vem prevista na lei, passa pelo nome ou denominação social, a inscrição do prestador em registros públicos, endereço geográfico e o número de identificação fiscal, por ser a informação que permite ao consumidor facilmente identificar quem é o comerciante e, nesse sentido, se necessário, contactá-lo ou apresentar uma queixa às autoridades competentes. Para além desta informação, caso a atividade prestada ou os produtos fornecidos pelo comerciante sejam sujeitos a um regime de autorização ou seja uma profissão regulamentada, será também necessário incluir essa informação e, nomeadamente, incluir a entidade que forneceu a autorização. Falo aqui, por exemplo, do caso das atividades turísticas, estão sujeitas a um regime de autorização prévia. Por exemplo, deveria ser indicado o número de registro, o RNAT, também nesta informação. Como eu estava a referir,
esta componente é importante para o consumidor identificar o comerciante e, nesse sentido, poder contactá-lo caso tenha alguma queixa ou apresentar uma reclamação junto da autoridade de supervisão, mas também para identificar qual a legislação que será aplicável a este comerciante. Isto porque o regime jurídico de comércio eletrónico prevê uma regra da livre prestação de serviços no âmbito da União Europeia. Ou seja, uma entidade portuguesa sediada em Portugal, obviamente, estará sujeita à legislação portuguesa, isto será óbvio, mas uma entidade que esteja sediada num Estado-membro que não Portugal pode beneficiar de uma regra específica. Desculpa. De acordo com este regime, esta entidade que está sediada num Estado-membro que não Portugal, por exemplo, Espanha, está sujeita à legislação da sua jurisdição, por exemplo, Espanha, com exceção de algumas matérias. Matérias essas que são a propriedade intelectual, a emissão de moeda eletrónica, atividade seguradora, matéria regida pela legislação escolhida pelas partes, contratos celebrados com consumidores, validade dos contratos e permissibilidade do envio de mensagens publicitárias. Ou seja, o consumidor, por regra, no âmbito da proteção de consumo, beneficia do regime jurídico previsto em Portugal, mas em algumas matérias a relação estabelecida entre comerciante e consumidor irá ser regida pela legislação do Estado-membro em que esse comerciante está localizado. É preciso, contudo, terem atenção que as lojas online são acessíveis, por regra, a partir de qualquer local do mundo. E, portanto, para definir se, de facto, a legislação portuguesa será ou não aplicável, é necessário perceber se a loja online está ou não direcionada para os consumidores portugueses. Neste sentido, considera-se que uma loja online está direcionada para os consumidores portugueses se, por exemplo, estiver disponibilizada em língua portuguesa, se indicar explicitamente que processa encomendas para Portugal ou tiver campanhas publicitárias destinadas em específico para os consumidores portugueses. Verificando-se que, de facto, existe este direcionamento, então podemos dizer que naquelas matérias que eu referi, a legislação portuguesa será aplicável. Se não se conseguir indicar que a loja online está direcionada para os consumidores portugueses, é defensável por parte do consumidor que a legislação portuguesa não será aplicável, ainda que possa vender produtos para Portugal. Passamos então para a parte do registro do utilizador. Temos aqui um exemplo de uma página de onboarding de uma loja online e neste ponto é importante clarificar que o registro do utilizador numa loja online não é obrigatório, ou seja, a lei não prevê que um comerciante tenha que ter o registro do utilizador, mas tal é perfeitamente normal. E porquê? Porque as lojas online, os comerciantes têm por regra, solicitar que o utilizador se registre de forma a recolher dados adicionais desse utilizador e, nesse sentido, conseguir conferir uma experiência mais imersiva e que vá mais ao encontro das expectativas desse utilizador. Obviamente que essa recolha de dados tem uma contrapartida, que é o comerciante estar sujeito à legislação de proteção de dados. No momento do registro do utilizador, então é o momento em que o comerciante, por regra, aproveita para dar a conhecer a política de privacidade. Mais tarde iremos abordar com mais detalhe as principais regras que se aplicam ao tratamento de dados numa loja online e os termos e condições daqui também denominados termos de utilização que regem a loja online. Isto porque, de acordo com a legislação aplicável, existe um conjunto de informações obrigatórias, as denominadas informações pré-contratuais, que devem ser facultadas ao consumidor. Estas informações, por regra, estão relacionadas ao decreto-lei do regime dos contratos celebrados à distância, prevê o elenco de informações que deve ser fornecida, mas grosso modo a informação que deve ser fornecida está relacionada com as características do produto. Esta informação é prestada durante a navegação do website, como iremos ver em seguida, modalidades de pagamento, a existência do prazo de garantia dos produtos comercializados,
as condições de assistência pós-venda, os termos em que o consumidor pode beneficiar do direito de livre resolução, etc. Para além destas informações obrigatórias, também é comum os comerciantes fornecerem alguma informação adicional, tendo em vista regular a relação existente entre as partes, nomeadamente cláusulas de responsabilidade, modo como é feito o registro da conta, se aplicável, conforme referi, não é obrigatório, e definição da propriedade intelectual que existe no website, como o colega Ricardo estava a referir, marcas, etc. É importante também referir que, antes de ser dada a ordem de encomenda, este é um passo posterior que já iremos abordar, deve ser novamente facultada alguma informação. Normalmente esta informação está identificada pela expressão resumo da encomenda, informação essa que se refere às características do produto, ao preço, incluindo quaisquer taxas aplicáveis e valores a ser pagos pelo transporte. Temos aqui a lista, como eu referi, das informações que devem ser fornecidas, características do bem ou serviço, o preço total do bem ou serviço e o modo do cálculo, as modalidades de pagamento, condições de assistência e aqui também a informação relativa ao direito de livre resolução. Um ponto muito importante e que leva a muitos litígios entre comerciantes e consumidores prende-se com as questões relacionadas com devoluções. Isto porque a venda de produtos online apresenta um regime específico, como eu já referi, do direito de livre resolução. Para além do regime das faltas de conformidade previsto nas garantias do regime das garantias do Decreto-Lei 84 de 2021, também aqui o consumidor beneficia de um direito acrescido, que é o direito de livre resolução. Este direito de livre resolução permite ao consumidor resolver o contrato no prazo de 14 dias, caso seja um fornecimento do produto a partir do momento em que o consumidor adquira a posse dos bens, ou, no caso de uma prestação de serviços, a partir do dia da celebração do contrato. E quando eu refiro resolver o contrato, o consumidor pode simplesmente indicar que pretende devolver os produtos, não tendo que dar nenhuma justificação. O produto pode estar em excelentes condições, portanto não temos que estar perante um defeito, sendo que, caso esse direito seja exercido no prazo de 14 dias daqui referido, então o comerciante deverá aceitar a devolução do produto e proceder à devolução do valor pago, também no prazo de 14 dias. Este direito de livre resolução tem algumas especificidades, nomeadamente na prestação de um serviço, e pego no exemplo de uma prestação de um serviço digital, e caso o consumidor pretenda que o serviço seja fornecido logo no momento da sua contratação, ou seja, vendo um exemplo prático, uma pessoa recorre a um website, por exemplo, o Netflix, que fornece um serviço digital, registra a sua conta. Se pretender usufruir do serviço logo nesse momento, tem que indicar que não está disposto a aguardar os 14 dias para beneficiar do serviço. Neste caso, caso o consumidor indique que pretende usufruir do serviço logo nesse momento, irá perder o seu direito de livre resolução durante esses 14 dias, sendo que, caso exerça, por exemplo, ao 7º dia, deverá pagar uma contrapartida ao comerciante. O direito de livre resolução pode ser exercido através de qualquer comunicação nesse sentido. Contudo, a legislação aplicável fornece um modelo de livre resolução que deve ser disponibilizado nos termos e condições que eu referi ao consumidor. É importante referir, contudo, que este direito tem exceções, ou seja, nem sempre o consumidor poderá exercer este direito. Dentre as várias situações que a legislação prevê, eu queria destacar aqui duas para os contratos de compra e venda e duas para os contratos de prestação de serviços, que são, relativamente aos contratos de compra e venda de produtos, a venda de bens confeccionados ou personalizados. Por exemplo, se eu adquirir um produto e solicitar a sua personalização, não vou poder usufruir deste regime, ou fornecimento de bens
pela sua natureza, não possam ser reenviados ou sejam suscetíveis de se deteriorarem. Por exemplo, no caso de serem adquiridos alimentos. No caso da prestação de serviços, temos a situação que eu estava a referir, em que o consumidor, de facto, solicita que a prestação de serviço seja iniciada logo no momento da contratualização, ou caso o consumidor reconheça que perde o direito de livre resolução, caso o contrato já tenha sido plenamente executado. Ainda no âmbito das devoluções, temos a considerar as faltas de conformidade. No âmbito das faltas de conformidade enquadram-se as garantias legais e a garantia comercial. Relativamente à garantia legal, a legislação atual, que já é de 2021, já prevê as situações dos serviços digitais que têm um prazo de garantia mais reduzido que os bens ou bens com elementos digitais. No primeiro caso, ou seja, dos bens com elementos ou bens com elementos digitais, o prazo de garantia será de 3 anos. Durante esse período de 3 anos, caso o direito seja exercido até ao segundo ano, o consumidor não tem o ónus de provar que o defeito existia no momento em que o bem foi adquirido. Caso o direito seja exercido entre o segundo e o terceiro ano, então cabe ao consumidor fazer prova de que o defeito já existia no momento em que o bem foi adquirido. Estando em causa um conteúdo ou um serviço digital, o prazo de garantia será de 2 anos. E no caso de bens móveis usados, o prazo de 3 anos pode ser reduzido a 18 meses por acordo entre as partes. Relativamente aos direitos do consumidor perante um defeito de um bem, temos a devolução, a reparação ou substituição ou a redução do preço. A garantia comercial é uma garantia que é voluntária, ou seja, o comerciante não é obrigado a dar esta garantia comercial, é uma garantia que vai para além dos direitos que já estão previstos na lei para o consumidor. Esta garantia deve ser reduzida a escrito, tendo esse suporte que ser conferido ao consumidor no momento em que o bem é adquirido, e deve incluir todas as características da garantia, nomeadamente quais as situações que cobre e quais os direitos a que o consumidor poderá beneficiar para além daqueles previstos na lei. Ainda contra ao regime das devoluções, eu queria só dar uma nota que, para além destes direitos previstos na legislação aplicável, é muito comum os comerciantes darem a possibilidade de os consumidores poderem proceder a uma devolução para além daquele prazo de 14 dias que eu referi. E, tal não é obrigatório por lei, mas por uma questão de benefício da relação entre comerciante e consumidor, é normal vermos essas situações. Nesse caso, cabe ao comerciante, de facto, definir os termos em que essa devolução é feita. Que documento é que tem que ser apresentado, se o bem tem que vir embalado ou não, como é que é feita a devolução do valor, por exemplo, se é num cartão presente ou se será feita através do mesmo meio em que foi feito o primeiro pagamento. Ainda quanto ao registro utilizador, passamos então para a parte da proteção de dados, como eu referi. Não iremos abordar todo o regime de proteção de dados que se aplica a uma loja online, são várias as obrigações, irei focar-me apenas nos pontos específicos. O tratamento de dados tem como princípios basilares aqueles previstos no artigo 5º do Regulamento Geral da Proteção de Dados. São 7 os princípios: o princípio da licitude, lealdade e transparência, da limitação das finalidades, da minimização dos dados, o princípio da exatidão, o princípio da limitação da conservação e o da integridade, confidencialidade e responsabilidade. Com importância para o tema que estamos aqui a abordar, temos o princípio da licitude e da lealdade, que se desdobra na necessidade de identificação do fundamento jurídico. Temos aqui essa indicação dos vários fundamentos jurídicos aplicáveis. Temos o consentimento, a execução contratual, a obrigação jurídica, defesa de interesses, interesse público e interesse legítimo. E porquê é que a identificação do fundamento jurídico é importante? Uma entidade que pretenda tratar dados, o responsável pelo tratamento, antes de proceder ao tratamento de quaisquer dados, tem que identificar a finalidade do tratamento desses dados. E para cada finalidade tem que ser identificado o fundamento jurídico aplicável. Temos o exemplo de uma loja online. O comerciante, para poder enviar os produtos encomendados ao consumidor,
necessita de tratar a morada e, eventualmente, o nome desse consumidor. Portanto, a finalidade nesse caso será enviar os produtos encomendados, sendo que o fundamento jurídico aplicável será a execução contratual, ou seja, a execução do contrato celebrado com o consumidor. Temos ainda relativamente ao princípio da licitude, lealdade e transparência, neste caso com foco na transparência, a obrigação de o comerciante fornecer um elenco de informação específica ao consumidor, ou seja, está aqui em causa o direito à informação. E quanto ao direito à informação, o responsável pelo tratamento deve ter maneira de evidenciar que de facto forneceu este elenco de informação ao consumidor. E a maneira de o comerciante ter essa capacidade passa por incluir estas checkboxes. Pode-se utilizar, obviamente, outros procedimentos, mas por regra é adotado este mecanismo da checkbox e a disponibilização da informação através da política de privacidade tem aqui um link, sendo que o utilizador, ao fazer o check, confere a evidência de que esta informação foi disponibilizada. Relativamente aos direitos dos titulares dos dados, temos o acesso, retificação, apagamento, a limitação, oposição, portabilidade e, se o fundamento jurídico aplicável for o consentimento, então retirar o consentimento. É importante aqui notar que a resposta ao titular dos dados no âmbito do exercício de direito tem que ser dada no prazo máximo de um mês, podendo ser prorrogado por outro mês, se existir motivo justificativo para tal. No ponto inicial, eu vou só andar para trás para ver aqui. Tínhamos aqui uma checkbox destinada também às ofertas especiais e campanhas e promoções, e é colocado derivado do regime específico. Temos aqui também o exemplo das comunicações não solicitadas. O envio de comunicações de marketing através de meios automatizados, por exemplo, SMS ou e-mail, está sujeito a um regime específico e prevê 3 tipos de situações. O envio de comunicações de marketing para pessoas coletivas, e quando referimos aqui pessoas coletivas, reportamos a contactos gerais de uma pessoa coletiva, por exemplo, geral@abreuadvogados.com. Neste caso, o envio de comunicações de marketing é livre até que essa entidade se oponha ou caso essa entidade esteja registada na lista de pessoas coletivas que não pretendem receber comunicações da Direção-Geral do Consumidor, que é uma lista que está prevista, que está disponível no website da Direção-Geral do Consumidor. O envio de comunicações de marketing para potenciais clientes, ou seja, um consumidor que não tenha qualquer relação prévia com o comerciante. Neste caso, será necessário recolher o consentimento prévio do consumidor para enviar as comunicações de marketing, ou então o envio de comunicações de marketing para clientes. Neste caso, tendo sido os dados recolhidos no âmbito de uma venda ou prestação de um serviço ao consumidor e os dados utilizados para o envio de comunicação de marketing recolhidos no âmbito dessa relação, o comerciante poderá enviar comunicações de marketing sem que seja recolhido o consentimento e desde que o consumidor não se tenha oposto no momento da recolha de dados a receber essas comunicações de marketing. Um ponto muito importante e que tem sido alvo de muita discussão a nível europeu, em específico pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é a utilização de cookies, que são identificadores que são instalados no terminal, seja no telemóvel ou no computador dos consumidores e que permitem ao comerciante recolher diversa informação, por exemplo, da navegação da loja online de determinado consumidor e assim conhecer as suas preferências. A utilização de cookies está sempre sujeita ao consentimento prévio do consumidor, excetuando os cookies essenciais. Temos aqui um exemplo de um mecanismo de recolha de consentimento. Como podem ver, os cookies essenciais estão sempre ativos, ou seja, não estão sujeitos à recolha de consentimento prévio, e os outros tipos de cookies estão sujeitos a consentimento prévio, ou seja, só podem ser instalados caso o consumidor forneça o seu consentimento, nomeadamente através deste botão permitir todos.
É importante referir que a utilização desta opção de permitir todos também tem sido alvo de discussão, sendo entendido que a opção mais segura é que é disponibilizar um botão que indique permitir todos ou recusar todos. Ou seja, a utilização apenas de um botão permitir todos poderá levar o consumidor de facto a fornecer o consentimento, dificultando que o utilizador avance sem que abra aqui as suas opções e confirme as suas escolhas. Passando para a navegação na loja online em si, conforme eu referi anteriormente, uma das informações que deve ser obrigatoriamente fornecida ao consumidor é a informação relativa às características do produto, mas esta informação não é, obviamente, fornecida nos termos e condições, mas sim juntamente com o produto que o consumidor está a ver. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, neste caso, uma tábua de cortar 45 por 28 centímetros. O consumidor tem acesso a esta informação, características do produto e o seu preço, passando depois para a segunda fase de adicionar o produto ao carrinho. Neste caso já temos outro exemplo. O consumidor adiciona o produto ao carrinho e acede ao mesmo e passa então para a parte de finalizar a encomenda. Neste ponto é importante notar que a legislação aplicável exige que quando a encomenda contenha a obrigação de pagar por parte do consumidor, este botão tem que conter uma redação que seja equivalente a encomenda com a obrigação de pagar. Portanto, neste caso, escolhemos aqui um exemplo que diz pedir e pagar, é uma redação equivalente e que, portanto, será admissível. Sendo feita a encomenda, o comerciante tem um prazo de 5 dias para confirmar a mesma, sendo que essa confirmação é feita através do reenvio da informação relativa à encomenda em si e da informação pré-contratual que eu referi inicialmente e que, por regra, é dada através dos termos e condições. O profissional, por fim, deve dar cumprimento à encomenda no prazo máximo de 30 dias. Feita a encomenda e entrega o produto, o comerciante tem ainda que se preocupar, obviamente, com algumas preocupações previstas na lei, nomeadamente a assistência pós-venda. No caso da disponibilização de peças, o comerciante deve assegurar que pode disponibilizar essas peças durante o prazo de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do respectivo bem, e no caso do fornecimento de software, deve fornecer atualizações durante o período razoavelmente esperado pelo consumidor, ou até 2 anos, ou caso o contrato seja superior a 2 anos, durante o contrato. Referimos também aqui no âmbito da proteção de dados a obrigação de celebrar um acordo de subcontratação com qualquer entidade que trate de dados em nome e por conta do comerciante. Por exemplo, um exemplo típico, caso o comerciante recorra a uma empresa de transporte, essa empresa de transporte irá tratar os dados relativos à morada e ao nome do consumidor. Esse tratamento de dados não é feito em nome próprio pela empresa de transporte, mas sim em nome e por conta do responsável pelo tratamento, sendo, portanto, necessário regular essa relação através de um acordo de subcontratação. No âmbito da resolução de litígios, temos aqui duas obrigações: a obrigação de disponibilizar livro de reclamações eletrónico e a necessidade de o consumidor, o comerciante, se sujeitar à arbitragem necessária em qualquer litígio que seja inferior a 5.000 euros. Neste caso, a arbitragem apenas será necessária se o consumidor de facto assim o decidir, ou seja, nem todos os litígios inferiores a 5.000 euros estão sujeitos a esta arbitragem, estando apenas sujeitos caso o consumidor decida avançar com a queixa junto de uma entidade de resolução alternativa de litígios. E assim terminamos a apresentação. Ficamos disponíveis para qualquer dúvida que tenham. Obrigado, Ricardo e José Maria. Não sei se há algumas dúvidas entre os nossos participantes.
sei que o tema é bastante complexo e de facto requer um planeamento e uma boa fundamentação antes de começarmos a operar com o e-commerce. Portanto, se havia dúvidas, esta apresentação foi de facto uma validação de que o planeamento e a boa preparação antes de nos lançarmos no e-commerce é fundamental. Muito obrigado. Bem, se está alguém a querer falar. Sim? Não. Bom dia, ou boa tarde. Eu não sei se posso fazer. Claro, Meu nome é Carlos Pinto. Boa Meu tarde. nome é Carlos Pinto. Eu estou aqui em duas situações diferentes, portanto, enquanto comerciante e também enquanto operador de transportes. E surge uma dúvida, porque penso que não foi abordada, e gostava que de certa forma esclarecesse. Entramos aqui num campo mais fiscal, que é qual é a obrigatoriedade no despacho de uma encomenda, de um envio e-commerce, a obrigatoriedade de fazer-se acompanhar de fatura com original e duplicado. Há aqui, pronto, é efetivamente um tema muito ténue e eu tenho situações jurídicas a decorrer, efetivamente, por coimas que nos são aplicadas a nós enquanto transportador e ao nosso cliente, que por vezes não tem fatura, mas tem o código da AT, por vezes tem fatura só com o original e é sujeito a coima, que também já foi, inclusive até já foi sujeito a coima por não ter triplicado. Certo. Eu não lhe consigo dar uma resposta, porque realmente há aqui diversos outros aspectos que dizem respeito precisamente a situações como essa da logística, do transporte e da distribuição, situações relativas aos pagamentos, aos temas financeiros da parte dos pagamentos também e do financiamento, enfim, temas que não temos. Não tenho uma resposta imediata para lhe dar. Podemos obviamente, analisar a questão e através dos nossos colegas também dar-lhe uma resposta em relação a esse aspecto, mas de momento não tenho uma resposta imediata para lhe dar em relação a essa questão em concreto. Muito bem, agradeço então. Ok. Depois, eventualmente, se quiserem depois encaminhar aqui para a Eminho essa resposta, depois também encaminhar Claro. para o Espinho. Está bem? Obrigado, Henrique. Ricardo, olha, não sei se há mais questões. Bem, não existindo mais questões, eu gostaria só, antes de encerrar, falar sobre o nosso próximo evento, que é precisamente com a Abreu Advogados e com a Invest Braga. Será uma sessão sobre a reestruturação de empresas em tempo de crise. É no dia 14 de fevereiro, no Altice Fórum Braga, a partir das 14h30. Portanto, as inscrições estão abertas no nosso site. Dos participantes hoje neste Speed Talk que queiram participar, estejam à vontade ou divulgar junto de outros associados, precisamente este evento, com a Abreu Advogados. Não existindo mais questões, só tenho a agradecer a participação do Ricardo Henriques e do José Maria Alves Pereira e da Abreu, com os quais temos aqui a nossa parceria e tem sido bastante produtiva e elucidatória de muitas questões que os nossos associados vão tendo. Agradeço-vos imenso e continuação de uma boa semana e muito obrigado por terem participado. Muito obrigado. Obrigado. Deus, bom dia. Bom trabalho. Obrigado, Obrigado igualmente. Obrigado.